Olá, galerinha! E aí, tudo bem? Vamos lá para a terceira videoaula dessa sequência falando sobre as relações de trabalho, agora 3. E como a gente tinha falado ali do trabalho na antiguidade, no processo da mitologia, na Grécia Antiga, tá? Na Idade Antiga também, hoje nós vamos falar na Idade Média. Como aconteceu o trabalho na Idade Média? A Idade Média ela é bastante interessante, porque ela começa com o surgimento, com a formação das primeiras monarquias nacionais. Ou seja, o Império Romano chega ao fim e surgem vários reinos, vários países, na qual cada país tinha uma liderança monárquica, um rei, e cada rei fazia a sua própria forma política. E uma das coisas que tem interessante em todos esses reinos, que vão ser chamados de reinos bárbaros ou germânicos, vai ser o papel que a igreja do Império Romano, que é a igreja cristã católica, apostólica romana, vai ter como influência sobre esses novos reinos. A igreja ela teve um papel bastante importante. É ela que resgata uma teoria de trabalho e que vai ser implantada nesses reinos germânicos. E esse sistema de trabalho ele vai ser chamado de sistema feudal, tá? Onde coloca a figura de um proprietário da terra chamado de senhor feudal rico e os seus trabalhadores que vão ser os servos pobres, tá? Nesse período praticamente não existe escravidão, porém a servidão ela era uma espécie de talvez uma escravidão ali disfarçada. Por quê? Porque muitos deles acabavam presos à terra, não podiam sair de dentro da fazenda, eram obrigados a trabalhar, lógico, dentro da fazenda viviam livres, mas não poderiam sair dela e trabalhavam em troca de comida. O grande problema é que a comida, né, a produção dada para eles nunca era suficiente para alimentar a sua família, então passavam por muitas dificuldades. Servidão, trabalhavam em troca de comida. E qual o papel então da igreja na Idade Média? A igreja que traz essa ideia da servidão, tá? A igreja ela também pedia que trabalhasse em favor dela, em favor da igreja. E todo o trabalho, né, feito em favor da igreja, ela tinha um sentido de sacrifício. Ou seja, vamos lá, trabalhar para a igreja é enfrentar o inimigo, é enfrentar o coisa ruim, o capeta, o demônio, como diz o meu sogro, o Lúcifer, né? Então, sempre que uma pessoa trabalha para a igreja, ela está promovendo o bem aos olhos de Deus. Isso era colocado naquele determinado período onde a forma de pensamento colocado para a sociedade era chamado de teocentrismo, ou seja, a igreja é o centro do universo e tudo que os representantes da igreja, o Papa falava, era tido como uma cartilha a ser seguido, tá? Era o correto, era o mais coerente. E aí a gente traz o sentido aqui de recompensa. Porém, a Idade Média, que teve dois períodos, o seu Alto Império e o Baixo Império, no Baixo Império ela começa a passar por algumas dificuldades. Vou mexer um pouquinho aqui na câmera só para abrir um pouquinho a tela. No Renascimento, o homem começa a pensar de forma racional. Por quê? Porque existem vários problemas que vão acontecer na Idade Média, que vocês conhecem, a peste negra, o resultado das cruzadas e daí por diante, né? E isso vai fazer com que aquele modelo de sistema feudal chegue ao fim. E aí vão surgir agora uma nova atividade que vai ser a urbanização e com ela o trabalho comercial. Renascimento na Idade Média, surgem as primeiras atividades comerciais e com ela a figura de um dono do comércio, o patrão, e sucessivamente o trabalhador, que vai ser o proletariado, o proletário. Tá? E essa divisão, que agora vai acontecer num período não mais da Idade Média, mas agora da Idade Moderna, com o Renascimento, surge a divisão de classe social. Tá? Burguesia e proletariado. A burguesia, com o passar do tempo, de tanto eles fazerem comércios, eles vão acabar vendendo também para outros países. E a partir daí eles fazem a prática do comércio externo.
tá? Eles ficam cada vez mais ricos, chegam no seu apogeu, no seu limite, no seu topo, na sua parte mais rica, trazendo sempre a ideia de capitalismo, tá? Processo de compra e venda para se obter lucro. Já o proletário, nas primeiras revoluções industriais, nas primeiras formas de trabalho, eles não tinham direito de nada. Ou seja, vai trazer o sentido de luta de classe, tá? A ideia então de socialismo. E isso vai dar pano para manga para as nossas próximas aulas. Porém, o Renascimento, também a Igreja Católica que vai correr atrás da bola porque ela não está recebendo mais dízimos e nem oferta, ela vai criar toda uma estrutura para conseguir ganhar dinheiro. E com isso ela vai falar o seguinte: todo o trabalho que você fizer a mais, tá? Sendo você proletário, sendo você servo, você tem que dar aquilo que representa, que é para a igreja, que é em forma de dízimo. E o que você vai ganhar com isso? A ideia da igreja. Você vai ser recompensado no pós-vida. Ou seja, quando você morrer, você vai para o céu e você vai ter o seu lugarzinho lá garantido. Então, essa era a ideia colocada. Ok, pessoal?